Tudo bem? Ponte Jovem, CB Paz, é um prazer estar aqui nessa noite com todos vocês, de um modo diferente, né? Conversando aqui com o pastor Reinaldo, Alexandre e companhia aqui. Os tempos são outros, a tecnologia nos ajuda, mas é muito impessoal, né? Seria muito melhor estarmos em igreja congregando. Mas a gente sabe que Deus tem reservado esse tempo para nós estarmos em casa, porque realmente é o tempo de nós ficarmos em casa, né? Ficarmos quietinhos, aguardando toda essa tempestade passar. E esses dias não tem como, foi uma semana difícil, né? Parece que os dias têm sido mais que 24 horas, notícias ruins, notícias nas quais a gente nunca teve a oportunidade de vivenciar, né? Talvez a gente sempre viu isso, as pessoas de outros países esperando um furacão, as pessoas esperando um terremoto, ou talvez aconteça o terremoto. Talvez a gente se sinta protegido por não acontecer no Brasil, né? Confesso que há 1 mês e meio atrás, quando eu ouvi falar disso, 2 meses atrás, eu não esperava chegar ao ponto que nós estamos, mas graças a Deus que Ele tem nos livrado, graças a Deus que Ele nos tem dado a oportunidade de estarmos na casa dEle. E eu quero nessa noite trazer uma palavra ao seu coração, e trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Nós não estamos aqui apenas para ficar aumentando tudo que está acontecendo, nós estamos vivendo, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós e creio que Ele vai trazer sobre nós refrigério, trazer sobre nós descanso no meio dessa tempestade. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, nós vamos ler aqui uma passagem para nós meditarmos nessa noite. Marcos, capítulo 4, verso 35, verso 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Pois que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é muito importante para a nossa vida e ele retrata realmente uma ocasião de tempestade na vida dos discípulos. Nós nos consideramos discípulos de Jesus, nós seguimos a Jesus e entendemos que sermos semelhantes a Ele é o nosso caminho, é a nossa decisão. Buscar ser como Jesus. E nessa passagem, os discípulos estavam em um barco e eles vivenciaram um momento de tempestade muito grande. E é até a palavra que eu quero trazer nessa noite, o tema da nossa palavra, que é sobrevivendo no olho do furacão. Né? E dizer para você que Jesus se sente da mesma forma que nós sentimos, porque Ele está no barco conosco. Né? Então, os discípulos estavam no meio do furacão, no meio do vento, no meio da tempestade, no meio de uma situação na qual eles não esperavam, no meio de uma situação que trazia para eles dor, trazia para eles sofrimento, trazia para eles temor e preocupação. E Jesus, a passagem nos cita que Jesus estava no barco com eles. E Jesus estava dormindo, talvez porque estava cansado, ele tinha acabado de fazer alguns milagres, estar com a multidão, tinha passado pelo sermão da montanha, tinha passado por momentos difíceis, a perda de Lázaro. Foi um momento muito difícil na vida de Jesus, e não por isso ele foi descansar, ele entrou no barco e viu uma oportunidade para que ele pudesse descansar e dormir. Jesus, como nós, era como ser humano, como 100% Deus, 100% homem, ele tinha necessidade, ele sentiu a necessidade de dormir, descansar.
Mas os discípulos estavam no barco e veio esses ventos muito fortes que o causaram temor. E eu fiquei meditando muito nessa palavra esses dias. Se você parar para pensar, antes os discípulos estavam com Jesus pregando o Evangelho, trazendo parábolas, trazendo mensagem à multidão. Por mais que fosse uma multidão, mas estava tranquilo, estava calmo, eles tinham Jesus, eles acreditavam que Jesus era capaz de deixar as coisas calmas. Interessante que, por mais que a tempestade ela fosse no mar, existia uma tempestade muito maior dentro dos discípulos, porque Jesus estava no barco. Antes mesmo do caos, ele estava no barco. E ele estava com ele. Só que a partir do momento que começa a ventar e começa a acontecer várias coisas, os discípulos se atemorizam, os discípulos começam a ter realmente uma dificuldade muito grande, eles se desesperam e eles vão à procura de Jesus. E a primeira aplicação que eu quero fazer na minha e na sua vida é que muitas vezes, da calma para o caos, isso é muito rápido. Muitas vezes na nossa vida está tudo calmo, muitas vezes na nossa vida está tudo tranquilo, mas de uma hora para outra acontece uma mudança terrível. E aí você começa a se sentir atemorizado, você começa a se sentir nervoso, ansioso, com grandes dificuldades, porque mudou tudo. Não é? As tempestades, apesar de fazerem parte da nossa vida, elas chegam para nós sem aviso. A não ser que por mais que você planeje, por mais que você se organize, você tem certeza do dia de amanhã? Quem esperava essa onda tão terrível de coronavírus? De ficar presos em casa, né? Quietinho em casa, né? Recomendo você ficar em casa quietinho. Quem esperava isso? Então, as tempestades, elas chegam para nós sem aviso. Nós não somos avisados da tempestade. Porque faz parte de todo o processo. Outra questão da tempestade, ela é muito violenta. Nós sofremos golpes violentos, né? Os golpes da tempestade na nossa vida, eles são muito violentos. Os discípulos estavam no barco e aquele barco balançava e eu não sei você, se já navegou de cruzeiro, a não ser a Valdete, Maurinho, o pessoal que gosta de cruzeiro, né? Talvez Vitória e o Vinícius, mas não sei você que se anda de cruzeiro, eu nunca tive a oportunidade. Márcio e Nayara pegaram lá uma ferry boat na Bahia e ele me conta que Nayara ficou muito preocupada, ficaram tensos, porque o mar é terrível. Talvez você nunca teve a experiência de estar no mar. Talvez você nunca teve a experiência de pegar um barco. Mas o mar, ele é aterrorizante. Ondas muito altas, o balanço muito forte. E é isso que os discípulos estavam vivendo. Eles estavam vivendo uma situação inesperada. Estavam sofrendo os golpes do mar sobre o barco. Mas a nossa vida acontece da mesma forma. Nós sofremos muitas pancadas da vida. Nós sofremos muitas pancadas de tudo. Nós jovens, me colocando como jovem, né? Você jovem que está planejando sua vida, sua carreira, planejando seu caminho daqui para frente. O pessoal que vai casar está indeciso sobre o casamento. Quem esperava que os cartórios iam fechar? Estamos orando, viu, Raquel, mas Edmar? Mas Deus vai abençoar. Nós estamos com amigos prontos para casar, mas está com dificuldade para o casamento. O seu negócio fechado, muitas pessoas da igreja assistindo hoje, seu negócio às vezes está fechado, você está sofrendo violentamente o golpe dessa tempestade chamada coronavírus, que chega sem aviso, que nos deixa atônitos, que nos deixa cansados, que nos deixa, sobrecarregados. E as coisas começam a nos deixar muito ansiosos. Hoje eu estava vendo no jornal, muitas pessoas dizendo que nós estamos vivendo uma crise de saúde econômica e também uma crise emocional. As pessoas não podem mais se abraçar, as pessoas não mais podem visitar a casa uma das outras, tomar café na casa da mãe, né, Edna? Tomar café na casa do pai, tomar café, almoçar com as pessoas porque nós estamos de quarentena. Isso é um golpe muito forte, principalmente para nós brasileiros. Nós queremos estar juntos, nós queremos todos estar na igreja agora. Mas o Senhor tem dado essa oportunidade para a gente sentir isso.
E aprove a Deus que nós sentíssemos. Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. E o caos ele chega e ele começa a realmente destruir o nosso emocional. Ele começa a destruir tudo o que tem sido plantado de bom na nossa vida. Se nós pararmos para olhar apenas para o coronavírus, para as notícias, não que você não possa olhar, até é bom olhar o jornal, mas nós não podemos absorver ao ponto de entrar em pânico, ao ponto de desesperar, não é? Há pessoas que não podem nem sair da cidade. A palavra que eu tenho na sua vida, que para sobreviver no meio do furacão, você precisa entender que Jesus ele está no barco, que Jesus está vivendo conosco esse sentido. O caos ele ocorre na nossa vida para que nós experimentemos realmente a boa vontade de Deus. Nós podemos descansar no Senhor. Se existe crise econômica, crise de saúde, a emocional, a gente tem que estar firme com Jesus, acreditar que Ele sim vai cuidar de nós nesse momento. Deus vai cuidar do seu negócio, do seu casamento, de tudo que está sendo planejado. E eu queria trabalhar com vocês 3 atitudes importantes que nós precisamos de ter diante do caos. Qual a primeira atitude que a gente precisa? Uma fé praticável, uma fé na prática, uma fé que realmente ela nos oriente, uma fé que nos deixa realmente ter um sentimento que as coisas vão acontecer, nós vamos superar, nós vamos vencer. A palavra de Deus diz em João capítulo 5, 1 João, Epístola de João, capítulo 5, verso 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa estar com a sua fé apurada nesses dias. Você precisa estar com ela maturada, igual carne maturada. Eu vou falar aquelas carnes muito boas. Você precisa estar conservado no Senhor. Nós precisamos aproveitar a quarentena para orar mais, para cantar mais. Né? Tem aquela canção da Cassina Antigo, né? Então louve, simplesmente louve. A gente tem que clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Os discípulos estavam no barco, eles se preocuparam, os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande ali naquele barco, mas eles foram atrás do mestre, porque eles sabiam que do mestre poderia vir uma resposta. Então nós precisamos praticar a nossa fé. E não tem oportunidade melhor para praticar fé que viver no caos. Não tem oportunidade melhor para você praticar sua fé, seu devocional, sua vida com Deus, sua oração. Sabe, você está tendo tempo. Eu estou vendo tantas pessoas disponibilizarem na internet, Netflix, Amazon, livros. Leia a Bíblia. Aproveite oportunidades. Né? Vamos remir o nosso tempo, aproveitar cada oportunidade para que o Senhor possa falar conosco e que o Senhor possa nos dar realmente sentimento. Vai para o YouTube, ouça uma palavra, tem tantas coisas boas no YouTube, ouça uma palavra para edificar a sua vida, fortaleça a sua fé, mature a sua fé, solidifique a sua fé nesses dias, porque a palavra diz aqui na primeira epístola de João que o que é nascido de Deus, ou seja, a fé nos ajuda a vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha fé nesses dias, fé em Deus, fé em Jesus, o único consumador da nossa fé, da nossa vida. Amém? Que Deus possa fortalecer seu coração em fé e que você dê oportunidade para Ele. Pratique a sua fé. Não apenas viva em teoria, pratique. Outra atitude que nós precisamos de ter em dias de caos é a sabedoria. No capítulo 27, verso 12, ontem até na live, nós vemos o pastor Marcos, ele falou sobre esse texto, me chamou a atenção, queria ler com você novamente. Provérbios, capítulo 27, verso 12, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca o refúgio. Na verdade, ele falou, foi o próximo, tá, gente? Esse daqui é outro versículo. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria diante do caos. Sabedoria diante do caos é você ficar quietinho na sua casa. Sabedoria diante do caos é você cuidar da sua família. Sabedoria diante do caos não é você ficar terrivelmente assustado a ponto de não viver mais. Sabedoria é você entender que Deus, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Deus não perdeu o controle de tudo. Então tome decisões sábias nesses dias. Decisões sábias relacionadas ao seu negócio. Cuidado. Cuidado.
com decisões que você vai tomar em tempos de crise. Cuidado com decisões que você vai tomar diante de relacionamentos, diante de dificuldades. Cuidado com seus relacionamentos. Nós estamos ficando muito tempo junto em casa. Tenha sabedoria para lidar com seu cônjuge, com seu amigo, seu irmão, seu pai, sua mãe. Tenha sabedoria. Faça da sua casa, do seu lar, sua quarentena uma maravilha. Faça da sua casa um lugar melhor do mundo para se viver. Brinque, sorria. Seja sábio. Edifique a casa. Construa relacionamentos sarados diante de Deus. E eu creio que nós não vamos ficar à mercê, que nós não vamos ser destruídos por isso. Nós sairemos mais fortes disso em nome de Jesus. Tenha paz para tomar decisão. Seja sábio, porque a Bíblia diz que quando nós estamos diante disso, nós precisamos de entender. É isso, o prudente ele percebe o perigo. Siga as instruções que têm sido colocadas diante de você. Não tome decisões sozinhas. A terceira atitude que nós devemos tomar diante da crise, diante do caos, é a solidariedade. E esse sim é o versículo que o pastor Marcos nos disse ontem. Esse versículo, ele nos diz assim, Provérbios capítulo 11, verso 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha que maravilha. A alma generosa prosperará. Seja generoso. Seja solidário nesses dias. Nós estamos vivendo diante do caos econômico. Ajude alguém. Nós temos a nossa igreja, o Movimento o Amor. Ligue para o pastor Reinaldo. Manda mensagem para ele. Pastor Reinaldo, tem alguém precisando de ajuda? Tem alguém precisando? Não vá ao supermercado e compra tudo e enfia na sua casa, meu irmão. Tome cuidado. As notícias estão dizendo para você não estocar, a gente vai lá, fica atemorizado, realmente a gente fica. Mas Deus não vai deixar faltar. Cuide de alguém, procure saber se alguém está precisando. Nós precisamos, em nome de Jesus, de ter esse sentimento de solidariedade, que a Bíblia fala que quando nós temos esse sentimento, nós mesmos somos atendidos. Quando nós buscamos de Deus e quando nós damos com alegria, nós conseguimos abençoar o irmão, nós conseguimos abençoar a igreja, nós conseguimos abençoar aqueles que estão sempre dispostos a nos ajudar. Então nós precisamos ser solidários, generosos. São 3 atitudes que nós precisamos ter. E eu falei sobre 3 atitudes diante do caos. E vou encerrar com 4 decisões importantes no caos. A primeira decisão que você precisa de ter é permanecer. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4, Paulo falando a Timóteo, ele nos diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Não abre mão da sua convicção. Permaneça naquilo que você tem crido. A palavra diz que Jó, diante de toda uma situação difícil, de sofrimento humano, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Eu não vou abandonar. Eu vou acreditar, eu não vou amaldiçoar o meu Deus, eu vou saber da maneira que eu posso lidar. Aprenda a lidar, não pragueje, não murmure, permaneça na promessa que Deus nos fez. É em tempos de crise que nós temos oportunidade de realmente agradecer a Deus e entender que Ele está no controle de tudo. Permaneça. Outra decisão importante que você precisa de ter diante do caos, ter autocuidado. Autocuidado, 1 Pedro 5, verso 7, um texto muito conhecido por todos nós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se cuide, cuide dos seus sentimentos, cuide da sua vida, faça exercício em casa, não é? Ore mais, clame ao Senhor, converse, faz umas conversas pelo WhatsApp com alguém, não deixe falar com sua família. Cuide, autocuidado, se preserve, porque a Bíblia nos ensina que aqueles que plantam com lágrimas, lá na frente eles colhem com regozijo, com alegria. Creia que o Senhor está com você, em nome de Jesus. Terceira decisão importante, você precisa de ter: obedeça. A Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Obedeça a palavra de Deus mesmo em tempo de caos. Não abre mão da palavra de Deus na sua vida.
que ela possa ser sua orientação. Quando nós obedecemos, nós caminhamos de acordo com aquele mandamento. Não é? Hoje a universidade colocou o decreto da prefeitura: não saiam para a rua. Não saiam para a rua. A palavra do Senhor nos ensina muitas coisas, então nós precisamos entender isso, entender que nós precisamos obedecer. E quando nós obedecemos, nós deixamos a ignorância de lado, nós passamos a andar, né, como filhos obedientes, filhos adotados, filhos amados. Glória a Deus por isso. E a quarta decisão importante que nós precisamos de ter entendimento. Voltamos à sabedoria. A sabedoria oferece proteção, preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Tenha entendimento do que está acontecendo. Acalme seu coração. Acalme, porque Jesus, ele sente o que você sente. Esse é o título da palavra. Como sobreviver no meio do furacão? É entender que Jesus sente o que nós sentimos. Quer ver 2 textos para nós encerrarmos? Mateus 28:20. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha que promessa. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele não nos deixa como órfãos. Deus, ele não nos deixa nos perder. Deus, ele nos dá amparo, ele nos dá seguro. Ele nos sustenta diante da situação caótica e ele vai te sustentar. E Hebreus capítulo 13, verso 5 nos diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós não seremos abandonados, porque nós confiamos no nosso Deus. Tem uma canção que eu gosto muito que diz: confiamos em nosso Deus. Nós confiamos em nosso Deus. Nós não seremos abalados. A nossa confiança não é abalada porque o Senhor nunca nos deixa. Ele não nos deixa sozinhos em tempos difíceis. Lembra-te dos dias difíceis que você já passou na sua vida. Eu quero encerrar com isso, com Jeremias, né? Lembre dos dias difíceis. Lembra dos dias que você não havia mais esperança. Lembra daqueles dias que você enfrentou situações até mais adversas que essa. A palavra do Senhor na sua vida hoje é: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esse Jesus, Ele está conosco desde a consumação do século e não vai nos abandonar. O Senhor não vai te deixar. Você não precisa ficar com o coração tão desesperado. Preocupado, sim, somos humanos. Eu estou preocupado, estou prevenindo. Aí é a sabedoria. Mas daí você não precisa entrar em pânico. Você não precisa ficar pensando que tudo vai acontecer. Você não tem que ser radical por um lado, mas também não pode ser radical para o outro. Você tem que entender o entendimento, a constância, a sabedoria. Jesus está cuidando de nós. Ele tem o controle da sua vida, do seu negócio, da sua família, do seu casamento. O Senhor tem o controle, né, de tudo está nas mãos dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. E quero que você ore comigo, onde você estiver na sua casa. Orar.